Olá, me chamo Domingos, é um prazer estar aqui no terceiro Combicom Acadêmico, edição 2020, e irei apresentar o artigo intitulado Passivos Contingentes e seus efeitos nos indicadores econômico-financeiros das empresas de alto impacto ambiental. O problema de pesquisa correspondeu a: há efeito nos indicadores econômicos financeiros que possa influenciar a tomada de decisão nas empresas que exercem atividades econômicas de alto impacto ambiental com o reconhecimento de passivos contingentes? Então, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar os efeitos dos passivos contingentes nos indicadores econômicos financeiros que possam influenciar a tomada de decisão nas empresas de alto impacto ambiental. Como objetivos específicos, tivemos dois. O primeiro foi identificar os passivos contingentes nas notas explicativas das entidades pesquisadas, e o segundo foi analisar de forma qualitativa e quantitativa os efeitos dos passivos contingentes nos indicadores financeiros. Como contribuição da pesquisa, esta pesquisa ela contribuiu para o estudo de finanças comportamentais, ao considerar o potencial efeito das contingências passivas na tomada de decisão, isso à luz da teoria do prospecto, bem como a evidenciação de passivos contingentes e utilidade da informação contábil aos usuários externos, sendo esse estudo relevante devido à dificuldade de avaliação e previsão de passivos contingentes e a relação do seu valor contábil com o valor de mercado das entidades. A metodologia da pesquisa tivemos da seguinte forma: ela foi utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa. Então, os dados também eles foram tratados pelo SPSS, na 22ª edição, para a tabulação das variáveis e as inferências estatísticas. O universo da pesquisa correspondeu às empresas listadas na B3, sendo extraído desse universo uma amostra de 30 empresas de 11 segmentos para realizar a pesquisa. Então, ficou definida assim a amostra da pesquisa. Tabela 1, ela apresenta a composição dessa amostra. Então, tivemos 30 empresas de 11 segmentos. Tivemos uma preponderância no ramo de siderurgia e metalurgia com 5 empresas. Como critério para a seleção dessa amostra, foi utilizada o dispositivo da Lei 10.165, de 2000, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, com base no seu anexo 8º, que dispõe sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Então, esse foi o critério utilizado para a seleção da amostra. Os dados levantados nessa pesquisa são de natureza secundária e obtidos no portal do B3, Brasil Bolsa Balcão, por meio do site, a relação das empresas, tem no site da B3. E os documentos levantados foram as demonstrações contábeis anuais consolidadas, em particular o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as notas explicativas do exercício fim de 31 de dezembro de 2019. Procedimento de coleta e análise dos dados. A tabela 2 ela evidencia os indicadores financeiros de liquidez, endividamento e rentabilidade. Então, esses foram os indicadores utilizados nessa pesquisa. Para análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva e teste de média, com o objetivo de verificar se existem diferenças estatisticamente significativas, ou seja, para testar a hipótese de que as variáveis ou indicadores financeiros foram extraídas de populações idênticas. Então, utilizou-se o teste T, que exige como pressuposto que os dados apresentem distribuição normal. Então, testando a normalidade por meio do teste KS, para amostra não probabilística. O teste realizado no SPSS apontou P menor que 0,05, então no teste KS, o que indica uma relação não linear. Então, sendo assim, tem uma distribuição anormal, nossos dados são anormais. Assim, no caso em que o pressuposto da normalidade não foi atendido, então realizou-se o teste não paramétrico de Wilson para comparação entre amostras pareadas. Então, buscou-se demonstrar os efeitos do reconhecimento dos passivos contingentes nos indicadores econômico-financeiros, testando as seguintes hipóteses. Tivemos duas hipóteses. A primeira, os passivos contingentes não têm efeito estatisticamente significativo nesses indicadores financeiros. E a segunda, as contingências ambientais produzem efeitos significativos nos indicadores econômicos financeiros. Vamos à apresentação dos resultados. A tabela 3, ela apresenta os passivos contingentes divulgados nas notas explicativas. Então, podemos analisar um total aí de 162.307.517 de passivos contingentes. Nossos passivos contingentes levantados foram os tributárias, trabalhistas, cíveis e ambientais. Podemos analisar que ele representa 22% do ativo dessas entidades,
quase 32% aproximadamente do passivo dessa entidade, 73% do PL, 35% da receita líquida e 2018 do lucro líquido do exercício. Então ela tem um grande impacto, principalmente no lucro líquido do exercício. A tabela 5, ela vai apresentar o teste de Wilson para amostras pareadas. Então, como podemos analisar, na tabela 5, por meio do teste, o reconhecimento dos passivos contingentes gera impacto nos indicadores econômicos e financeiros das empresas que compõem a amostra, porque P, como podemos analisar, é menor que 0,05. Então, rejeita essa hipótese nula, porque os passivos contingentes eles têm efeito estatisticamente significativo nesses indicadores. A tabela 6, ela apresenta o teste de Wilson para amostras pareadas da segunda hipótese. A segunda hipótese consiste em as contingências ambientais produzem efeitos significativos nos indicadores econômicos e financeiros. Então, podemos analisar que a tabela 6 demonstrou por meio do teste de Wilson para amostras pareadas que as contingências ambientais produzem efeitos significativos nos indicadores financeiros das empresas que compõem a amostra, sendo P menor que 0,05. Então, a hipótese nula é rejeitada. Considerações finais. A pesquisa demonstrou um valor total bem relevante de passivos contingentes, sendo distribuído em tributários, trabalhistas, cíveis e ambiental, conforme a tabela 3 já apresentada. Constatou-se que na possibilidade de liquidação desses passivos, o ativo das empresas sofreria um impacto de aproximadamente 22%. Então, o passivo seria elevado em aproximadamente 32% e representaria 73% do PL dessas entidades. No que tange às contas de resultado, verificou-se que as contingências passivas geram maior impacto na receita líquida do exercício e no lucro líquido do exercício, conforme apresentado nas tabelas. Também foi possível observar que as provisões para contingências causaram impacto em média na liquidez geral, com redução de 17%, aumento de 40% no endividamento geral, redução de 388% na margem líquida e 351% no retorno do ativo e 548% no retorno sobre PL. Então, observou-se que os segmentos de fertilizantes, defensivos e madeira sofreram menor impacto nos indicadores econômicos e financeiros, com o reconhecimento dos passivos contingentes. Os segmentos com maiores impactos foram petroquímicos, mineração, energia elétrica e siderurgia e metalurgia. O teste de não paramérico de Wilson para amostras pareadas demonstrou que o reconhecimento de passivos contingentes produziu impacto nos indicadores econômicos e financeiros das entidades. Então, foi analisado o impacto das contingências ambientais nesses indicadores e ficou constatado que também existe efeitos estatisticamente significativos na hipótese de as companhias reconhecerem seus contenciosos ambientais como prováveis. Algumas referências. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar participando desse terceiro Combicon, edição 2020, e muito obrigado a todos.